desafio do nosso movimento, então a gente quer deixar os comerciantes tranquilos, porque a gente vai desviar o nosso trajeto e seguir por... Mas deixar o Floriano, depois pega a Comendador Madureira, que é aquela da Câmara, né? Exatamente. Isso, e a gente vai se concentrar ali na ponte mesmo. Aí nos concentraremos na Praça Ademar Braga Guimarães, conhecida como Praça dos Táxis. Faremos alguns atos ali, depois caminharemos sobre a ponte Inocêncio Galvão, retornando à Praça Ademar Braga Guimarães. E vamos fazer mais uma vez o apelo aqui, a partir das 15h30, você comerciante, você comerciário, peça ao seu patrão para que ele te libere, porque esse problema não é um problema de 1.500 pessoas. Repito, esse é um problema de 96 mil pessoas que precisam ter sua voz ouvida pelos poderes públicos, municipais, estaduais e federais, né? Quantas pessoas vocês acham que vão participar do movimento? Bem, Arnaldo, nas redes Bom, sociais... é impossível você determinar um número, porque ninguém sabe. Lá, de repente alguém está em casa e diz, eu estou de folga, eu vou lá ver. Nem para assistir, de qualquer forma, está participando, né? Pois é, nas redes sociais nós tivemos uma confirmação de 1.000 pessoas. E pessoas que talvez iriam à manifestação, 250. Então 1.250 foram as que tiveram acesso às redes sociais. Mas os colégios públicos, o Grêmio do Coesa, várias associações, sindicatos, muitas pessoas vão se fazer presente e nem por isso deixaram registrada a sua participação nas redes sociais, que a gente tem um grupo lá no Facebook. Então a gente espera que a população agregue mesmo essa manifestação, que ela venha a compor com a gente. A gente está lutando por uma Valença melhor, a gente quer propor um fórum permanente de discussões, quer dizer, não é um manifesto sem causa, a gente tem uma causa e a gente tem um foco que é tentar resolver e tentar propor alternativas para o município e sempre se colocar à disposição para esse diálogo mesmo, que é isso que é nesse sentido que a gente deve se pautar mesmo. Ok. Bom, a gente espera que o movimento surta o efeito de chamar a atenção das autoridades, que parece que a finalidade é essa, né? Para que alguma coisa está errada, algumas coisas estão erradas. Muito errada. Valença sangra há muito tempo. Valença, antes mesmo de eclodirem essas manifestações pelo país, já vinha muito resignada. Valença tem problemas endêmicos, constantes, e que a gente tem que tomar um posicionamento. A sociedade civil precisa participar, precisa se posicionar. Se a gente deixar somente para o poder público a gente sabe que não atende às nossas demandas, assim, e fica muito aquém do que a gente necessita. Quer dizer, Valença tem seus jovens aí à mercê do que o Estado pode oferecer, porque não há oportunidade nessa cidade. A gente sabe que poucas indústrias existem nessa cidade. A gente aqui podia elencar tantas questões que o jovem pode muitas vezes ter consequências negativas e até se inserirem mesmo na marginalidade. A gente sabe que não é só o poder público que tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa também. Não dá mais, a sociedade tem que se pautar e tem que propor mesmo para os legisladores e para os executivos dessa cidade o que a cidade precisa, porque muitas das vezes eles nem entram também nessas regiões periféricas, assim. Eu acho que Valença precisa mostrar sua voz e mostrar quais são as angústias do valenciano. O ouvinte está perguntando aqui, eu vou parafrasear a pergunta dele. Ele pergunta se algum político vai participar. Quer dizer, tem algum político na dianteira do movimento? De antemão, a gente não tem nenhum político com cargo eletivo ou que tem algum cargo no primeiro escalão, segundo escalão do governo municipal, estadual, federal. Muitos políticos que tem são jovens políticos, jovens que não fogem da causa política.
jovens que são politizados, né, que buscam a política como uma forma de transformação social. Esses são os políticos que temos, né? Sim, nessas manifestações que acontecem pelas principais capitais do país, a gente observa nas transmissões das televisões que eles proíbem que se levante bandeira de partidos, essas coisas assim. Vai haver também essa preocupação aqui com vocês? Houve um certo debate em relação a isso, porque o movimento é um movimento social, quer dizer, o movimento social não é um movimento partidário, é um movimento com causa, é um movimento suprapartidário. Eu tenho a minha opinião pessoal de que não deveria se levantar bandeiras, nem se colocar camisas e tal, mas como é um movimento horizontal, no sentido de que todo mundo tem direito à voz, todo mundo tem direito a dizer as suas angústias também, há quem discorde de mim e há quem diga assim, estamos aqui e tal, temos que nos pautar também. Mas é um movimento suprapartidário, quer dizer, compõe um movimento legendas que, quer dizer, não legendas, existem filiados a várias legendas e tal, mas que não por isso se exclui do debate, entendeu? E que não podem tomar a cabeceira da liderança do movimento, essas pessoas, porque o líder do movimento é a comunidade. Não existe um líder. O movimento é horizontal, assim, eu acho que se alguém se intitulasse assim, esse movimento é de tal partido, seria reprimido por todos os outros que já não representaria o que a gente quer propor. A gente quer propor um fórum permanente, um fórum entre a sociedade e o poder público, independe de partido, assim. Eu acho que está todo mundo convidado mesmo a compor essa mobilização nossa. Todo mundo tem que ir para a rua, todo mundo tem que se mobilizar, mostrar que a cidade tem anseios, tem angústias e que a gente precisa transformar essa cidade para melhor. Vocês pretendem, no final do movimento, emitir algum documento, encaminhar um documento para o governo municipal, o governo do estado, alguma coisa assim? A gente construiu um manifesto nas últimas 3 reuniões e esse manifesto deve ser publicado além das redes sociais, devemos transformá-lo em um documento, mas o que a gente quer informar, Arnaldo, é que o movimento ele não termina hoje. Sim. Esse movimento ele será permanente, assim como o fórum que nós queremos propor ao poder público, esse movimento será permanente, não iremos nos calar, né? Já existem algumas pessoas que fazem movimento social nesse município há muito tempo, e essas pessoas podem ser de alguma forma que as pessoas pensem que estavam adormecidas, mas existem muitas pessoas aqui que já fazem movimento social, e aí a partir dessa efervescência política, né, da juventude, as pessoas começam a aderir a vários movimentos, e aí estamos lembrando aqui que esse movimento não termina hoje, esse movimento será permanente. Quer dizer que o núcleo que está organizando hoje o Mobiliza Valença pode de repente planejar uma outra passeata a qualquer momento, a qualquer época. Não é que pode, a gente não pode planejar. Não, digo dependendo A gente deve planejar uma passeata, a gente deve promover espaços culturais, espaços educacionais no município, porque nós aí é o que a gente estava falando, nós temos o dever como indivíduo, como cidadão, de tentar mudar de alguma forma, através de nós também, entendeu, Arnaldo? A gente não pode ficar deitado em berço esplêndido esperando que o poder público se organize e transforme nossas vidas como num conto de fadas. Vocês estavam na sessão da Câmara nessa semana aí? Anteontem, na terça-feira, não? Então, tinha alguém do movimento? O que aconteceu foi o seguinte, nós nos concentramos na Praça da República para confeccionarmos alguns cartazes. Isso na tarde que antecedeu a sessão da Câmara, dessa semana, isso. Aí, como tinha programado já um evento com os senhores e tal, os idosos lá na praça, a gente se deslocou para a Praça Ademar de Braga, né?
e a gente fez lá a confecção dos cartazes. Estava rolando a sessão da Câmara, nós como cidadãos, nós queríamos acompanhar a sessão da Câmara no sentido de se fazer presente, a cidadania plena, né? A gente tem o direito de tomar a casa do povo e a gente chegou de forma muito ordeira e quieta na sessão da Câmara. Só que nós fomos repelidos a entrar na sessão da Câmara por alguns seguranças lá e nós ficamos, de certa maneira, resignados, porque é a casa do povo, mas o nosso movimento ele não foi fazer um protesto contra a Câmara de Vereadores, nem quem estava lá. A gente foi mesmo para tomar espaço, tomar ciência do que estava ocorrendo, e é uma prática que a gente agora tende a fazer muito. Mas eu vi uma placa de vocês falando, se dirigindo aos vereadores, né? Vocês são patrões, foi do movimento essa placa? Essa placa foi do movimento, ela dizia que vocês pagam de patrões, mas são nossos empregados. Isso, tipo assim. Mas o movimento, essa foi uma das vezes que algumas pessoas, que o movimento foi à Câmara, mas a juventude que está participando desse movimento, ela já participa das sessões há algum tempo, né? Há muito tempo, porque agora como o movimento ganhou força, ganhou corpo, as pessoas atribuem a mobilização no sentido de que agora existe um movimento formado, eles podem nos incomodar e tal. Eu queria deixar claro também uma coisa, porque eu vi em alguns veículos de mídia que talvez alguns vereadores solicitem da Polícia Militar reforço. Eu queria dizer que isso é desnecessário porque a gente não quer oferecer qualquer Alguém tipo pode de... fazer um discurso lá, de repente chegar uma autoridade, um vereador, sei lá, ou algum político, e fazer um discurso durante o movimento, a passeada? Arnaldo, na verdade, após a passeata, a gente vai ter um carro de som e todas as pessoas da comunidade, elas podem falar, desde o cara que cata lixo lá no lixão do Orobó, a vergonha de Valença, até o cara que é o magnata da cidade. Agora, no momento que alguma pessoa pegar o microfone e transformar aquilo em palanque eleitoral, a gente vai rechaçar de imediato. Corta o microfone dele. Aqui o ouvinte está ligando, escrevendo agora, fazendo justamente uma pergunta que eu já fiz. Pergunta se eles vão participar da sessão de terça-feira da Câmara. Vocês vão continuar participando, tentando entrar na sessão? Responda isso aí que eu tenho outra. O movimento é horizontal, assim, não é um movimento articulado no sentido de fazer algumas ações. A gente se propõe a criar um fórum permanente mesmo. Certamente algumas pessoas estarão sim na Câmara de Vereadores, mas não que sejam ações que vão diminuir as ações. A gente não vai para a Câmara para fazer baderna. O que vocês pretendiam fazer na terça-feira lá na Câmara? Nós queríamos tomar parte mesmo da sessão, a gente queria participar da sessão, ouvir o que houve. E os cartazes diziam, além desse aí que foi mencionado, né? Vocês estávamos de patrões, mas exato, nós estávamos realmente com cartazes, assim, são cartazes que são provocativos de fato. Assim, cabe a quem de direito vestir a carapuça ou não, assim. Se existem vários cartazes assim que se dirigem ao poder público mesmo, mas é da insatisfação popular, assim, mas não é uma forma agressiva. Sim. Nós chegamos... Eu estou perguntando, porque eu ouvi alguém falar que o objetivo era interromper a Câmara, a sessão da Câmara, fazer arruaça, fazer zoada, fazer... Não, de forma alguma. Essa fala que essa pessoa fez é uma fala reacionária, porque nunca fizemos nenhum tipo de baderna na Câmara. Eu ouvi alguém comentando assim, não, eles queriam interromper a sessão, queriam tumultuar, queriam fazer... Na verdade, a sessão já tinha terminado, né? O que estava acontecendo, eu acho que era uma tribuna livre falando sobre a CLT. E tinha uma desembargadora lá, e aí eu acho que aconteceu esse problema dos seguranças, dos agentes lá barrarem os donos da casa
já que a casa é do povo e o povo queria entrar, então barraram os donos da casa, né? Nada justifica que o povo seja cerceado do direito de participar das sessões da Câmara. Mesmo que se manifeste, que se tenha uma reprimenda ou qualquer tipo de como eu falei, se houver diálogo nesse sentido. Chamar a polícia ou a guarda municipal. Exato. A gente tinha parte da imprensa que estava acompanhando e quando a gente entrou na Câmara dos Vereadores, nós entramos de maneira, todo mundo se comunicando, gente, vamos entrar em silêncio, vamos respeitar. Porque a gente, de fato, pelo contrário, a gente não quer fazer com que o movimento perca a efetividade. A gente não quer que a opinião pública se torne uma ameaça no sentido de que achar que o movimento é algo marginal, é algo que não é legítimo. É legítimo o protesto. É um direito de protestar. É um direito entrar com cartaz na Câmara. Quer dizer, a gente, se entrasse com cartazes elogiosos, Era diferente, né? eu tenho certeza que a gente receberia loas da Câmara dos Vereadores, inclusive estariam nos elogiando agora. Eu acho deprimente que vereadores eleitos pelo povo, se é que eles falaram, se coloquem contra o movimento, que é um movimento popular. A pessoa que me falou isso não é um vereador. Não, que bom. Não é vereador. Mas, minha gente, esse é o Rael, o Lucas também. Obrigado por terem vindo. Obrigado, A Arnaldo. gente espera que a coisa aconteça de forma ordeira, pacífica, né? Nós vamos ficar lá participando, acompanhando, só como repórter, né? Mas Muito de forma neutra e isenta, né? Pois Qualquer é. coisa. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado a você, ouvinte, que parou para ouvir nossas inquietações. E queríamos mais uma vez convocar toda a comunidade que chega a esse veículo democrático, que pôde abrir seus microfones Com certeza, porque não tem ouvir a gargalo. comunidade. Nós queríamos pedir a você, pai, a você, mãe, a você responsável, tutor de algum jovem que queira ir e pensou ou foi mal informado que esse movimento seria um movimento de arruaça, um movimento de banalização da violência, e esse movimento é totalmente contrário. Então a gente queria pedir a você, pai, você responsável, que libere seu jovem, libere sua criança, professores, servidores públicos, policiais, agentes da Polícia Civil, guardas municipais, todos envolvidos na comunidade, que vão às ruas conosco, que participem do movimento, que enfileirem nossas colunas para que possamos ser ouvidos de fato. Aqui tem um ouvinte escrevendo, dizendo assim, uma sugestão: avisem qual é o itinerário da manifestação. A gente já falou, né? Sai da Praça da República, desce a rua Marechal Floriano, pega a Comendador Madureira e vai até a ponte, no Centro Galvão. Depois volta para a Praça Admar Braga Guimarães, e ali o encerramento da... E logo depois a gente dispersa. Aí o ouvinte também está dizendo assim: peçam às pessoas que coloquem pano branco nas janelas, reivindicando paz, e pano preto mostrando que Valença está de luto pelas mortes bárbaras, prematuras e violentas dos últimos tempos. Acho legítimo e concordo. Pronto. Então estamos lá. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Um grande abraço para vocês. Vamos lá. Hoje, tomara que não aconteça em Valença o que aconteceu lá pelo sul e por outras cidades, que terminou inclusive com manifestações violentas, etc. e tal. E a polícia, inclusive, lá em São Paulo, veja só, lá no centro da cidade, mais de 30 lojas, bancos, etc. e tal, foram